Paz do Senhor, meus irmãos. O versículo de abertura do culto dessa noite se encontra em João 16:33, que diz assim: Disse Jesus: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, as aflições são sofrimentos e dificuldades que todos estamos sujeitos a esta. Quando nos assola, nos deixa impotente, sem força e sobrecarregado, sem direção, abatido, a tendência é que chegamos ao desespero. Para vencê-lo, precisamos permitir que Deus age em nossas vidas, nos voltando para o caminho do Senhor e nos deixando encher pelo seu amor. Sem a presença de Deus, não temos capacidade para vencer as aflições. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade que temos de estar na Tua presença, Senhor, te buscando, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. Ó, meu Pai, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, pelos livramentos, Senhor, pelos sustento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Pai, obrigado, meu Deus. Pai, abençoe a vida dos nossos pastores, do pastor Ricardo, a pessoa do pastor Ricardo, da pastora Janaína, Senhor. Vem fortalecendo, Senhor, vem livrando de todo mal, Senhor, vem sustentando, Senhor, todas as tuas necessidades, Senhor, vem abençoando essa família, esse casal, Senhor, vem abençoando suas filhas, Senhor, vem abençoando as pessoas que estão à frente desse ministério, Senhor, os obreiros, Senhor, meu Deus, abençoe, Senhor, vem renovando as forças de cada um deles, Senhor, vem capacitando a cada dia, Senhor, vem renovando o desejo de te servir, Senhor. Abençoe também os diáconos, Senhor, que estão à frente dessa obra, Senhor, vem suprindo as necessidades, vem fortalecendo cada um deles, Senhor, o desejo de te servir, Senhor. Abençoe também o presbítero, Senhor, a sua esposa, Senhor, as suas filhas, Senhor, vem renovando as suas forças, vem capacitando, Senhor, vem livrando de todo o mal, Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor, que faz parte desse ministério, que o Senhor vai em encontro deles, Senhor, vem abençoando, vem sustentando, Senhor, vem renovando as forças de cada um deles, vem confortando, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, hoje e sempre. Amém, Senhor. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, oh Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim.
tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, oh Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas como eu sou, sem fim. Oh, oh, sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente, tão grande amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, oh Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas como eu sou, sem fim. Sem fim. Sem fim. Pai do Senhor, igreja, agora coloca nas mãos do Senhor nesse momento a tua oração, o teu pedido, o teu clamor por misericórdia. Coloca aquilo nas mãos do Senhor que você julga que aos teus olhos não tem solução, aquilo que vai além das tuas forças. Coloca nas mãos do Senhor a tua aflição que está te angustiando agora nesse momento. Coloca nas mãos do Senhor teus familiares, tua família. O Senhor, a gente sabe que nada é impossível para o Senhor, né? Lá em 2 Reis fala sobre um rei chamado Ezequias. O rei Ezequias, ele era um homem temente ao Senhor, ele era um homem que era obediente ao Senhor, né? E ele adoeceu, e através do profeta Isaías, Deus falou que os dias dele estavam contados, né? Mas Ezequias não se conformou. Ezequias se voltou para o Senhor, né? Orou para o Senhor, orou, pediu misericórdia ao Senhor. Lembrou ao Senhor do quanto ele era temente, do quanto ele era servo do Senhor. Então coloca nas mãos do Senhor agora a tua angústia, o teu pedido ao Senhor, aquilo que você julga que não tem solução. Mas para Deus tudo é possível. Amém. Então vamos orar agora. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por a tua palavra de refrigério, Jesus, porque tu nos diz, Senhor, que a ti nada é impossível, Jesus. Louvado seja o seu nome, Pai. Colocamos, Senhor, nas tuas mãos, Pai, a nossa angústia, Senhor. Colocamos, Senhor, o nosso problema nas tuas mãos, Senhor, porque não conseguimos resolver, Pai. Porque a ti, Senhor, nós devemos, Senhor, lançar sobre ti, Senhor, as nossas dores, Senhor. Lançar sobre ti, Senhor, as nossas enfermidades, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor entrará com providência, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor entrará em providência, Senhor, naquilo que nós não, aos olhos humanos, Senhor, não tem mais jeito, Senhor. Que o médico disse, Senhor, que está nas tuas mãos, Pai. Realmente ele fala a verdade, Senhor. Só ti agora está nas tuas mãos, porque o que a medicina pode fazer já fez, Pai. Mas tu, Senhor, tu pode todas as coisas, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, Senhor, de cada família, Pai. Cuida, Senhor, daqueles que estão aflitos, Senhor, sedentos por tua palavra, Senhor. Que eles venham, Senhor, a ti, Senhor, com cordas de amor, Pai. Que eles venham, Senhor, a ti, Senhor,
realmente com o propósito, Senhor, de estar aos teus pés, Senhor. Que não venham só para resolver os seus problemas, Senhor, mas que as tuas cordas de amor, Jesus, o puxem para ti, Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por as tuas misericórdias que se renovam a cada dia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és misericordioso, tu és grandioso nas nossas vidas, Pai. A ti toda honra e toda glória, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor vai atender os nossos pedidos, Senhor, mas que seja, Senhor, para a honra e glória de ti, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque tu tens o melhor, Senhor, mesmo sem merecermos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, não é o que nós queremos, Senhor, e o que tu queres, Senhor, mas é sempre o melhor, Senhor. A ti toda honra, toda glória, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Pai, Senhor, meus irmãos, hoje eu vim trazer a palavra de oferta para os irmãos, para esse culto de oração, mas eu queria hoje não falar diretamente da oferta em si, mas do ofertante, né? Daquele que vai trazer sua oferta, seus dízimos, né? Daquele que louva, exalta e glorifica o nome do Senhor, seja cantando, seja pregando. Então, queria falar um pouquinho daquele que, de tudo que nós fazemos, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. E o texto de referência, né, para a gente poder meditar um pouco sobre a vida do ofertante, ele está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 ao 24, que diz assim: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, Cristo, ao falar essas palavras, ele deixa bem claro, né, que não importa muito o que você está ofertando, né, seja louvando, seja pregando, seja entregando os dízimos, né, e ofertas. Para Deus, primeiramente, Ele vai contemplar o que está em nosso coração, Ele vai olhar para a nossa vida, né, ver os nossos procedimentos, se nós estamos vivendo uma vida realmente consagrada ao Senhor, se estamos dedicando uma vida, né, ao Senhor, se estamos realmente deixando tudo que nos atrapalha, tudo que nos afasta de Deus, estamos vivendo uma vida santa, né? Uma vida voltada realmente para fazer a vontade de Deus. Então, nesse versículo, ele quer dizer que se temos algo, né, que nos impede, seja o que for, né, que nos impede de entregar realmente as nossas ofertas, de entregar aquilo que nós fazemos dentro da casa de Deus, seja em qualquer área, né? Seja no ministério de louvor, seja no ministério da palavra, seja no ministério lá da recepção, seja no ministério de ensinar as nossas crianças nas salinhas, em qualquer área da nossa vida. Se vamos fazer algo para o Senhor, primeiramente nós temos que ver como está a nossa vida na presença do Senhor. Porque a Bíblia aqui ele deixa bem claro, né? Se nós tiver algo contra, se teu irmão tiver algo contra você, você antes de apresentar a tua oferta, você deve primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então, antes de oferecermos algo a Deus, né, nós temos que ter uma vida pautada na palavra do Senhor, para que Ele possa receber o que nós estamos oferecendo a Ele.
Não é de qualquer maneira que nós vamos nos apresentar diante de Deus. Mas nós precisamos ter uma vida santificada, né? Como a palavra de Deus diz, buscai a paz de todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E existem duas passagens que eu achei interessante, que ele vem falar justamente sobre essa condição, né, da vida do ofertante, para que Deus ele possa receber a oferta. A primeira dela é a história de Abel e Caim, né? Está lá em Gênesis 4, do versículo 3 ao versículo 7, quando tanto Abel quanto Caim vêm, né, ofertar a Deus daquilo que eles tinham, trabalhavam. Abel veio ofertar, né, dos rebanhos que ele possuía, e Caim veio ofertar daquilo que ele colheu no campo, né, ao Senhor. E a Bíblia diz no versículo 6 e 7 de Gênesis 4, fala assim: o Senhor disse a Caim, né, por que está furioso? Porque se transformou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito? Porque nesse momento aqui a Bíblia diz, né, que Deus ele recebeu a oferta de Abel, aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a Caim. Então Deus deixa claro aqui que ele não rejeitou, não foi a oferta que Caim trouxe, né? Os alimentos que ele trouxe, que ele retirou lá do campo. Deus não estava preocupado com isso. Deus estava preocupado era como Caim estava procedendo, porque ele disse no versículo 7, se você fizer o bem, não será aceito? Ele pergunta a Caim, né? Então, se Deus está perguntando a Caim se fizer o bem, então quer dizer que Caim ele não procedia de acordo com a vontade de Deus. E por isso que a sua oferta ela foi rejeitada. Porque Deus primeiramente foi verificar as ações de Caim, né? Como Caim procedia para depois aceitar o que ele trouxe na presença do Senhor. Outra história que fala também sobre a oferta, né, é sobre a viúva pobre. Lá em Lucas 21, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Aí encontrei um texto no site chamado Minutos com Deus, que ele diz o seguinte: para Deus os fins não justificam os meios, ou seja, a oferta em si não é nada se não vier acompanhada de um testemunho verdadeiro e de fé do ofertante. Para Deus o coração vale mais que os valores. Tanto é verdade que podemos lembrar do elogio de Jesus à viúva pobre, né? Aí eles comentam: se você tem ministério perante o Senhor de alguma maneira, seja pregando, cantando, dançando, servindo aos irmãos, ou fazendo qualquer outra atividade, busque andar em santidade, né? Busque andar conforme a palavra de Deus, se afastando daquilo que Deus diz que desagrada ao Senhor, né? Que a Bíblia fala, ó, esse caminho aqui não deve ser seguido para aqueles que querem ser ofertantes. E quando a gente fala aqui, a oferta não é simplesmente valores, mas é tudo aquilo que oferecemos a Deus, né, como serviço a Ele. Não adianta louvar, não adianta pregar, né, não adianta estar na recepção se nós não estamos cuidando de ter uma vida consagrada, uma vida pautada pela palavra do Senhor. Então, a mensagem que eu trago aqui é que antes de trazermos as ofertas, né, seja o que for, que atividade for, para a presença do Senhor, primeiramente nós temos que cuidar de ter uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, para que Ele receba o que nós estamos lhe oferecendo. E aí em Colossenses 3,17 diz: e quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai.
Então que possamos refletir, que possamos meditar nisso. Toda vez que formos ofertar algo ao Senhor, toda vez que formos fazer algo para o Senhor, primeiramente devemos olhar para a nossa vida, ver como estamos diante da presença de Deus, porque vai chegar um momento que muitos vão chegar na presença do Senhor dizendo: eu fiz isso, eu preguei, eu orei, eu curei, fiz milagres. E aí Deus diz, né? A palavra do Senhor diz, Jesus falando que naquele dia muitos vão falar isso, mas serão rejeitados. Então nós precisamos sempre ver como está a nossa vida. Precisamos sempre refletir como agimos, né? Antes de entregar nossa oferta, para que ela possa ser aceita no momento que nós formos oferecer a Deus os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, seja ela no que for. Amém? Então, vamos orar. Os irmãos têm aí embaixo na tela as contas, né, que devemos depositar nossas ofertas e nossos dízimos, que possamos continuar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, não só com nossas ofertas, mas primeiramente com a nossa vida na presença dEle. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento e que Deus possa continuar abençoando meus irmãos. Deus querido, Pai eterno, graças te dou, Senhor, por nos conceder estarmos nesse momento glorificando e adorando o teu nome santo. Quero apresentar cada um dos teus filhos, ó Pai, que está aqui assistindo neste momento. Deus querido, que tu possa, com o teu Espírito Santo, falar cada vez mais aos seus corações, ó Pai. Querido, que nós possamos ter vidas consagradas cada dia mais na tua presença, para que tu possas, Senhor, receber com alegria nossas ofertas de louvor, nossas ofertas de adoração e nossos dízimos, Pai. Querido Deus, molda o nosso coração conforme a tua palavra, para que possamos ter vidas cheias do teu Espírito Santo e consagradas a ti, para a honra e glória do teu nome santo, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui junto para meditarmos na palavra de Deus. Amém. E antes de iniciarmos a ministração, vamos fazer uma oração, pedir a direção de Deus para que tudo que venha a ser feito aqui seja para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui neste momento para meditarmos na tua palavra, Senhor. Quero, Senhor, te pedir a direção, Senhor, de tudo que venha a ser feito, Senhor, seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome, Senhor, e para a edificação das nossas vidas. Abre os nossos corações, Senhor, que nossos corações estejam cativos à tua palavra, Senhor, que nós possamos absorver a tua palavra, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te louvamos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração está lá em Romanos 12, versículo 12. Amém? Romanos 12, versículo 12. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele abordou esse tópico aqui, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, nós vamos estar abordando durante essa ministração o tema dizendo assim: 3 pilares fundamentais para a nossa vida cristã. São 3 pontos fundamentais para a nossa vida cristã. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, enquanto nós estivermos aqui esperando a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar colocando esses 3 pilares em nossas vidas.
Amém? Primeiro tópico diz assim: alegrai-vos na esperança. Então nós estamos vivendo no mundo, quando nós olhamos na ótica humana, nós olhamos na visão humana, o mundo que ele está vivendo situações difíceis. O mundo está vivendo situações que muitas pessoas estão sem esperança, muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas estão angustiadas, muitas pessoas não têm mais o prazer em viver, muitas pessoas perderam a esperança de viver. Mas nós não devemos olhar para este mundo na ótica humana. Nós não devemos olhar para esse mundo simplesmente na ótica humana, porque se nós olharmos na ótica humana, nós vamos nos desesperar. Nós vamos ser levados juntamente com outras pessoas sem perspectiva de vida. Temos até situações terríveis de pessoas tirando as suas próprias vidas porque perderam a esperança. Mas o apóstolo Paulo ele nos chama a atenção. Ele, escrevendo para a igreja de Roma, ele diz: alegrai-vos na esperança. Mas qual a esperança que Paulo estava se referindo? Realmente, o que é que ele estava se referindo? Qual a esperança que ele estava dizendo para a igreja de Roma? Que vocês têm que se alegrar na esperança. Porque esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. É como você ter a certeza de dizer: isso vai acontecer na minha vida. Mas se nós olharmos na visão humana, nós esperamos que venham dias melhores. Mas nós não sabemos quando realmente vai acontecer. Nós esperamos que a ciência desenvolva uma vacina que seja totalmente eficaz para curar essa pandemia, mas nós não sabemos quando vai acontecer. E se nós esperarmos simplesmente na solução humana, muitas vezes nós podemos nos decepcionar, muitas vezes nós podemos ser frustrados com a situação, que muitas vezes achamos que vai vir uma solução e essa solução não aconteça. Mas o apóstolo Paulo disse assim: alegrai-vos na esperança. Mas qual a esperança que Paulo estava se referindo? Se nós formos ver lá em 2 Coríntios 5,7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelo que estamos vendo. Porque se nós passarmos a olhar para o mundo, e ficar contemplando as coisas que estão acontecendo no mundo, nós não vamos ter fé. Muitas vezes essas coisas vão alimentar a nossa mente, muitas vezes essas coisas vão alimentar o nosso ser, e muitas vezes essas coisas podem até piorar a nossa situação. Nós podemos perceber, logo que iniciou a pandemia, muitas pessoas começavam a se alimentar das informações, se alimentar das notícias, e muitas pessoas foram a situações terríveis de depressão, muitas vezes situações terríveis de falta de confiança, muitas vezes situação terrível de desespero, porque começava a alimentar a sua vida de informações, de notícias, de mortes, pessoas que muitas vezes morreram pela situação. Então nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por fé. E o que é fé? Está lá em Romanos, diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então, nós estamos esperando a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós contemplamos o nosso Senhor Jesus Cristo vendo Ele fisicamente. Mas nós cremos que Ele veio, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele ressuscitou e que Ele está preparando lugar para as nossas vidas.
que sai é a esperança. Então Paulo ele diz assim, que nós não devemos nos entristecer, mas nós devemos alegrar na esperança. A esperança que o Senhor nos prometeu através da sua palavra. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus vai colocando em nossos corações essa esperança de esperar um dia que algo maravilhoso vai acontecer em nossas vidas. E em 1 Coríntios 15:19 diz assim: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Se nós esperarmos em Cristo somente essa vida, não teria fundamento nós renunciar tudo, renunciar os desejos da carne, renunciar os prazeres da vida para esperarmos em Cristo. Mas quando nós esperamos em Cristo, nós não esperamos somente nesta vida, mas nós esperamos na redenção, nós esperamos nessa esperança de um dia podermos morar no céu com nosso Senhor Jesus Cristo, um dia podemos desfrutar das glórias de Deus em nossas vidas, amém? Então Paulo estava se referindo a essa esperança do porvir, não a esperança das coisas aqui da terra. Em outro texto diz lá em Colossenses 1:27, que diz assim: Cristo em vós. Quando Cristo está em nossas vidas, quando Cristo está impregnado em nossas vidas, quando nós vivemos uma vida em Cristo, há a esperança da glória. Quando Cristo em vós, a esperança da glória. Quando nós temos Cristo em nossas vidas, nós temos a esperança da glória. Nós temos esperança de dias melhores. Nós temos esperança que esse mundo vai passar e vai vir uma nova Jerusalém pela qual nós vamos morar juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então não se entristeça. Se vinham os momentos difíceis, se vinham as dificuldades, se vinham as perseguições, não se entristeça. Esteja sempre alimentando. Alegrai-vos na esperança. Isto vai passar. Isto vai passar. Um dia o Senhor vai voltar e nós vamos morar juntamente com o nosso Deus. Amém? Então, primeiro tópico, alegrai-vos na esperança. Se nós formos analisar na palavra de Deus, a palavra de Deus está recheada de palavras que nos garante que essa esperança ela é verdadeira, que essa esperança ela vai se concretizar um dia em nossas vidas. Jesus Cristo foi muito cuidadoso em orientar seus discípulos. Se nós formos ver lá em João 14, do versículo 1 em diante, diz assim: não se turbe o vosso coração, não endureça o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, pois eu vou preparar lugar e eu voltarei para buscar vocês. Então Jesus Cristo ele fez essa promessa. Ele está preparando lugar, ele está preparando, ele vai voltar para cada um de nós. Amém? E lá em Atos também, que diz quando Jesus Cristo ele orientou os seus discípulos, depois da ressurreição, ele orientou os seus discípulos e quando ele passou pelo período de orientação, a Bíblia diz que ele foi elevado às nuvens e ele desapareceu. Os seus discípulos ficaram olhando para o céu. Muitas vezes ninguém sabe qual o sentimento que ele tinha, mas muitas vezes nosso Senhor se foi. E agora? O que será das nossas vidas? E agora Jesus Cristo foi. Mas Deus é tão maravilhoso que ele colocou dois anjos lá e disse: varões Galileu, por que estáis olhando para as nuvens? Esse Jesus que vocês viram ser elevado às nuvens, ele vai voltar. Ele vai voltar da mesma forma como ele foi. Então,
Deus nunca nos desampara. Deus tem sempre uma palavra para os nossos corações, para que nós possamos estar vivenciando, para que nós possamos estar alimentando essa esperança para as nossas vidas. Então, primeiro ponto, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Não esteja vivendo pelo que você está contemplando com os seus olhos naturais, mas contemple com os seus olhos espirituais. Alegrai-vos na esperança, que isto vai passar. Amém? Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico diz assim: sede paciente na tribulação. O apóstolo Paulo, ele aborda que nós devemos ser pacientes na tribulação. Estava meditando nessa passagem aqui. Quem não passa por tribulação? Quem não já passou por tribulação? Quem não está passando por tribulação? E quem não irá passar por tribulação? Então, é inevitável em nossas vidas. Tribulação vai acontecer em nossas vidas. Vai vir momento de dificuldade, vai vir momento de problemas em nossas vidas, vai vir momentos difíceis. Mas o apóstolo Paulo ele diz assim: sede paciente na tribulação. Aí eu estava analisando que nós não devemos nos focar na tribulação. Não devemos nos focar no problema, mas nós devemos focar na solução. Aquilo pela qual podemos vencer. Vem a tribulação, mas como podemos vencer? E aqui Paulo ele nos orienta, diz assim: paciência. Nós devemos ser pacientes na tribulação. E o que é paciência? Qualidade que faz suportar. Então, quando nós temos paciência, nós temos a qualidade que nos faz suportar. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa. Mas nós vamos analisar paciência. Como adquirimos paciência? A paciência nós não adquirimos através de nossos conhecimentos intelectuais. A paciência nós não adquirimos através das nossas habilidades humanas. A paciência nós não adquirimos através de cursos de aperfeiçoamento. A paciência é uma das partes que compõe o fruto do Espírito. Então a paciência é algo que compõe o fruto do Espírito. Então, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós damos vazão ao Espírito Santo de Deus, que nós alimentamos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós adquirimos a paciência, essa qualidade que nos faz suportar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que está lá em Gálatas 5:22, que fala de longanimidade. E longanimidade é a mesma coisa que paciência. Então é uma das partes que compõe o fruto do Espírito. Nós podemos ver a diferença quando nós estamos cheios do Espírito Santo e a diferença quando o ser humano não tem Deus em sua vida. Pessoas que não têm Deus em suas vidas se desesperam, muitas vezes tomam decisões precipitadas. Amém? Vamos adiantar um pouco aqui para nós estar falando um pouco sobre paciência, que é algo que faz parte do fruto do Espírito. Nós podemos ver um exemplo, os discípulos de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele foi preso, e Jesus Cristo falou que para eles que ele ia ser preso, ele ia ser crucificado, alguns assim pelo impulso, no caso de Pedro, diz: ah, Senhor, se for necessário, eu vou morrer pelo Senhor. Eu vou morrer juntamente com o Senhor. Pelo impulso humano, Pedro tomou essa decisão. Mas o que aconteceu? Quando Jesus foi preso, ele estava, antes da sua crucificação, Pedro ele foi confrontado com dificuldades, com força, com uma tribulação. Disse: ó, você é um deles, né? Disse: não sou. Ele terminou negando naquele momento, porque ele era um ser humano qualquer.
ele não tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Eles não tinham. E o que aconteceu? Quando Jesus Cristo foi preso e foi crucificado, os discípulos eles se dispersaram com medo de mortes. Eles se dispersaram, se espalharam. Mas o que foi necessário? Diz que quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele veio e instruiu o seu discípulo acerca das coisas do céu. Que está lá em Atos, ele orientando o seu discípulo, antes de ser elevado, ele deu uma orientação para os seus discípulos, uma orientação fundamental para a vida deles, como servos de Deus. Ele orientou assim, ó, disse: permaneça em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então ele orientou seus discípulos: vocês têm que permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Porque se vocês saírem a pregar a mensagem da cruz, vocês saírem a pregar o evangelho da forma como vocês estão hoje, como seres humanos qualquer, homens naturais, vocês não vão suportar as perseguições que vão se levantar sobre a vida de vocês. Mas eles permaneceram em Jerusalém. Glória a Deus. Eles permaneceram em Jerusalém, mas eles permaneceram orando, meditando na palavra de Deus. E diz que eles receberam a virtude do Espírito Santo. Eles receberam o poder do Espírito Santo sobre as vidas dele. E o que aconteceu? A partir daquele momento, eles se tornaram homens cheios do Espírito Santo. Homens que entregaram suas vidas por amor ao Evangelho. Homens que não recuaram em meio às perseguições. Homens que não temeram estar diante de autoridades. Homens que disseram assim: é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então, a diferença, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram a paciência, a qualidade de suportar todas as dificuldades que se levantaram sobre a vida dele. Eles entregaram suas vidas pelo amor ao Evangelho. Então essa é a diferença. Quando Paulo fala: sede paciente na tribulação, ele diz: dê vazão ao Espírito Santo em sua vida, que você vai suportar. Se enche de Deus, se enche do Espírito Santo, que você vai ter qualidade de suportar as perseguições sobre as suas vidas, as tribulações, os problemas que se levantam sobre a sua vida. Então, paciência, qualidade que faz suportar. Amém? E o terceiro e último tópico fala sobre perseverai na oração. Perseverar em comunhão com Deus. Perseverar em intimidade com Deus. Perseverar buscando a orientação de Deus para as nossas vidas. Então essa parte aqui é extremamente importante para as nossas vidas. Porque quando nós temos uma vida íntima com Deus, os dois pilares anteriores, eles são alimentados em nossas vidas. Quando nós temos uma vida íntima com Deus, nós passamos a ter anseio de experimentar a glória de Deus em nossas vidas, ter anseio de estar morando juntamente com o nosso Deus na Nova Jerusalém. Isso vai alimentando nossas vidas a partir do momento que nós temos intimidade com Deus através da perseverança da oração. E outra coisa, nós vamos desenvolvendo o fruto do Espírito em nossas vidas. Amém? Então nós temos que viver uma vida de perseverança, uma vida de intimidade com Deus. E nós podemos ver um exemplo, o discípulo, que está lá em Atos 6, de 1 ao 4, diz assim que devido a crescer os números dos salvos, as pessoas começaram a questionar do discípulo, dizer: as viúvas estão sendo desamparadas, elas estão passando por necessidade, vocês têm que fazer algo para ajudar essas viúvas, porque elas estão sendo desamparadas. Mas olha a posição dos discípulos. Os discípulos disseram: realmente nós temos que fazer algo. Então escolha 7 homens
homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, que eles vão se dedicar a essa obra, cuidar das viúvas. Mas nós temos que permanecer no ministério da palavra, e na oração. Então eles estabeleceram o quê? Prioridade. Eles não foram levados pela situação da vida deles. Naquele momento, se eles foram levados pela situação, dizem, nós temos que ajudar eles começassem a ajudar as viúvas, o necessitado, e muitas vezes desprezar o ministério da palavra e a oração, porque eles entenderam que a palavra, que o ministério da oração na vida dele era fundamentais para o crescimento da igreja, era fundamentais para a vida dele. Então, temos que estabelecer prioridade. E uma das prioridades das nossas vidas é perseverar na oração, perseverar em intimidade com Deus, perseverar em buscar Deus em sua vida. Amém? Estabeleça prioridade. Estabeleça prioridade. Não deixe as situações deste mundo, não deixe as coisas desse mundo te sufocar, te pressionar e você começar a deixar as coisas importantes em sua vida. Então estabeleça prioridade. Então esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja falando poderosamente aos nossos corações. Então esses 3 pilares são fundamentais para as nossas vidas. Devemos a cada dia estar exercitando em nossas vidas. Primeiro, alegrai-vos na esperança. Vai vir momento de dificuldade, mas temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. E o outro ponto é ser paciente na tribulação. Através do Espírito Santo de Deus, podemos suportar. E o terceiro e último, para finalizar, esteja sempre em intimidade com Deus. Esteja sempre ligado, fazendo a vontade de Deus. Esteja sempre estabelecendo prioridade, a prioridade da oração, intimidade com Deus. Então, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, que Deus aplique essa palavra no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pelos líderes que me concederam essa oportunidade. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.